Bem-vindos a mais um vídeo aleatório onde eu vou narrar alguns takes aí que eu fiz durante o ano passado. Isso que vocês estão vendo é uma tentativa de restaurar uma capa de um livro que eu fiz de modo simples, porque o miolo já estava bem desgastado, as folhas estavam bem antigas e velhas e caindo, então não me dediquei assim, né? Mas fazia tempo que eu queria meio que restaurar, né? Restaurar não, colocar a capa de volta no livro. E daí eu fiz com essa caixa de sucrilho, né? Enfim, mas é um livro que já tá bem antigo, eu comprei no sebo já antigo. E eu já sei que destino dá, eu vou deixar em uma praça para alguém pegar. Mas é isso. Eu fiz alguns poucos cadernos ano passado. E esse acabou sendo, que vocês estão vendo, é a capa de um caderno que eu tô usando agora, né? Como um caderno de leitura. Daí eu fiz mais alguns cadernos porque eu tinha muitas folhas de sobra que eu tinha, então eu acabei fazendo vários cadernos. Mas ano passado em si eu não fiz tantos cadernos assim. Enfim, gostaria de ter feito mais. Mas esse ano com certeza eu vou fazer mais. Esse caderno que vocês estão vendo, eu já estou utilizando ele como caderno de leitura. Já escrevendo sobre as minhas leituras, né? E esse que vocês estão vendo vai entrar pro catálogo ainda. Mas então a estampa ficou bem legal dele. Eu gosto das estampas assim que eu tenho, que eu peguei com uma costureira. Ela me deu alguns retalhos, né? Alguns tecidos são bons para colar, então eu aproveito para fazer capa dos cadernos, né? Mas tem alguns tecidos que não são bons para colar, né? Tem tecido que não cola de jeito nenhum. Então eu faço outras coisas, como vocês vão ver mais pra frente. E esses são takes da feirinha que eu participei, né? Mas é isso. Eu até fiz um vídeo sobre a experiência de ter participado de uma feirinha, né? Se eu lembrar, vou deixar na descrição. Bom, e isso aí que vocês estão vendo, eu tô fazendo uma coleção, né? Que inclusive já está disponível no catálogo. Que foi a coleção Viva e Escreva. E eu fiz essas sacolinhas aí de tecido, que são os tecidos que não valem a pena usar na capa do caderno para colar, porque tem tecido, como eu falei para vocês, não cola. E esse é um deles, é um tecido até muito bom, inclusive, esse tecido. Eu acho que eu não sei se é um tecido de legging ou é um tecido de biquíni, eu não sei, mas ele é grossinho. E eu fiz algumas sacolinhas com esse tecido. E essa sacolinha, ela abre e fecha com muita facilidade. Tanto é que eu deixei uma orelhinha assim, pra ficar mais fácil de encontrar, né, a extremidade e abrir e fechar. Esse aí que vocês estão vendo não é o caderno, meu primeiro caderno de leitura, né? Enfim. E esse aí que vocês estão vendo é a preparação de um presente que eu dei pra uma menina
uma criança. E eu coloquei alguns adesivos, coloquei esse caderninho pequeno. E eu tinha comprado também um lápis de cor, daqueles pequenos, né? Aqueles mini lápis de cor. E eu incluí também nesse presente. Eu fiz essa sacolinha e coloquei lá o caderno, os lápis e os adesivos. E aí tá o processo aí de fazer um caderno, né? Esse caderno especificamente, ele foi feito para ser um álbum de fotografia, para colar fotografia, porque todas as folhas são folhas craft, né? Eu tava pensando já fazer esse tipo de caderno, porque fica legal o contraste, né? Da foto com um papel craft. E esse caderno aí, esse mini caderno, eu adorei a capa, assim, ficou muito legal. Esse verde com bolinhas douradas, eu achei muito bom. Eu adorei a capa, né? Nem sei se ainda tenho dele para fazer mais, mas é muito bonito. E enfim, takes aleatórios, né? Enfim, a minha gata ainda saudável. E aí eu tô fazendo o quê? Descanso de caneca, descanso de xícara, que eu também adoro fazer, né? Eu aprendi recentemente, inclusive, e é muito terapêutico, assim como é fazer os cadernos também, fazer qualquer coisa à mão, artesanato, qualquer coisa à mão é terapêutico. E eu comprei vários barbantes, assim, de várias cores, né? Cores variadas para fazer alguns. E, enfim, mais cadernos, né? Que eu fiz. Quando eu faço caderno, geralmente, eu tento fazer vários de uma vez, para otimizar o tempo, para aproveitar a cola, aproveitar o material que tenho, principalmente aproveitar a cola, né? Que a gente usa muita cola e às vezes, se colocar demais, não calcular certo, acaba sobrando muita cola. Então, enfim, quando eu faço caderno, eu acabo me empolgando e acabo fazendo vários de uma vez, assim. E esse aí, pronto, eu utilizei mais daquele tecido, né? Bem bonito, inclusive. Esse aí que, não sei se vai mostrar, é desse miolo aí. Esse miolo com aquela capa lá verde, né? Resultou num caderno que eu acabei dando pra minha tia. Dei de presente pra minha tia. E faço alguns blocos também, né? Alguns blocos com sobra de material. Quando sobra material, acabo fazendo alguns bloquinhos. Eu adoro fazer bloquinhos também, né? Aí tá alguns resultados, né? No caderno. Um dos cadernos que eu fiz com essa estampa que eu achei muito bonita, inclusive. Eu fiz recentemente mais cadernos com essa estampa. Ficou super legal. Adorei o resultado. Esse ainda vai entrar no catálogo, né? Esse foi o caderno que eu dei pra minha tia, que inclusive é um papel diferente, assim. Eu não sei explicar qual papel que é, mas ele lembra um pouco seda, papel seda, né? É um papel mais liso, mas é bem bonito e ele é meio craft, né? A cor do papel é meio amarelada e antiga, né? E esse miolo aí é de algum caderno.
que provavelmente eu vou mostrar mais pra frente, né? Eu coloco várias folhas diferentes, né? De reutilização, né? Que eu gosto muito de reutilizar material. Praticamente todos os cadernos que eu faço são 90% de reutilização, basicamente, né? A capa, o papelão que eu uso, caixa de sapato, geralmente caixa de sapato, embalagem. Aí as folhas também são reutilizadas, né? São folhas variadas de várias coisas, assim. Inclusive me deram algumas folhas. E de embalagem também, né? E daí eu fiz mais desses descansos de caneca, de xícara, caneca, enfim. Eu fiz para dar de presente para as minhas amigas, né? Eu já separei os presentes para cada uma delas. E tem a estampa, né? Digamos assim. As cores são diferentes para cada uma, que eu fiz para cada uma, né? Nunca mais eu fiz, inclusive, um desse. Eu vou até voltar a fazer. Eu gosto de dar de presente essas coisas que eu faço, né? É difícil vender, assim. Vender é a parte mais difícil, assim, de quem faz artesanato, geralmente, né? Mas é isso. A gente divulga e tudo mais, mas é difícil vender de qualquer forma. E, enfim, eu gosto muito do processo de fazer e tal. Eu ainda tô meio que aprendendo, né? Porque até o modelo que eu uso, o suporte que eu uso pra fazer esses negócios aí, fui eu que fiz, assim, com isso aí que vocês estão vendo, papelão, né? E eu comprei vários barbantes, assim, diferentes. Eu gosto desses que são coloridos, que tem mais de uma cor. Eu acho legal. Mas eu não sei trabalhar assim com desenhos. Tem gente que usa essa técnica para fazer desenhos com cores diferentes e tudo mais. Eu ainda não cheguei nesse nível, nem sei se quero chegar a esse nível. E tô fazendo aí mais saquinhos, né? De tecido, sacolinhas de tecido, que é super prático, né? Você pode fazer de qualquer tamanho. E eu faço à mão mesmo, eu costuro à mão. E não é muito trabalhoso, não. É super prazeroso de fazer, inclusive. Eu adoro. E, enfim, fiz vários deles para fazer a coleção Viva e Escreva, né? Que eu coloquei um caderno pequeno, um lápis pequeno, mini lápis também, e uma frase. Ficou bem legal, tá no catálogo. Fiz alguns modelos em cores diferentes, estampas de caderno também diferentes e tudo mais. Então ficou bem legal. Inclusive eu uso um deles, né? Eu fiz um pra mim pra eu usar. E eu uso umas 3 sacolinhas dessa na minha bolsa, porque é super útil. E às vezes quando eu saio, vou passear pra algum lugar, em vez de usar a bolsa, levar a bolsa, eu levo essa sacolinha, porque às vezes não precisa de muita coisa, né, pra passear. Aí é super prático. Então, super recomendo, porque você pode reutilizar, né? Você pode não colocar o caderno, ou depois de usar o caderno pode usar a sacolinha para outra coisa e tal. E isso aí que vocês estão vendo é uma agenda antiga da minha mãe, que ela não usou, ela nunca usa, na verdade, as agendas.
E aí eu reutilizei a capa. Eu tirei o miolo todinho, tô usando os papéis para rascunho. E aí eu tirei o miolo para fazer um caderno. Depois vocês vão ver. Esse aí foi outro que também foi de uma capa que eu reutilizei, de uma agenda também antiga que eu tinha aqui. E eu utilizei essas capas, reutilizei essas capas para fazer caderno, né? Esse caderno é um long stitch. Se eu não me engano, tá no catálogo. Eu não tenho certeza se já está no catálogo, mas se não estiver, vai estar brevemente, né? Porque eu preciso dar uma atualizada. Aí tem esse eu fiz com a costura long stitch, né? Coloquei alguns blocos e tudo mais. Esse que eu tô mostrando já é outro caderno. E enfim, vocês vão ver o resultado, né? Como é que vai ficar. E papelão, né? Que eu reutilizo e tudo mais. Takes aleatórios. Como vocês podem ver, eu utilizo os cadernos, né? Quando eu saio para tomar um café, sei lá, para qualquer coisa, eu sempre tô levando o meu caderno para os lugares. Um caderno pequeno, né? Porque cabe em qualquer bolso, inclusive. Então, eu acho super prático esses cadernos pequenos. Esse aí que vocês estão vendo, com a capa azul com florzinha, já foi vendido, inclusive. Foi um long stitch também, com folhas que eu reutilizei. E a capa, né, como vocês puderam ver, também foi de reutilização. E eu coloco, né, quando eu faço esse tipo de caderno, eu coloco alguns envelopezinhos. E esse aí também foi o menor que eu fiz. Inclusive para essa costura fica mais fácil fazer no caderno pequeno. Porque tem uma complicaçãozinha na hora de passar no buraco novamente com a linha. Às vezes dá um problema. Mas quando o caderno é pequeno, fica mais simples, eu acho. Fica mais fácil de fazer. E eu gosto de fazer esses cadernos pequenos, assim, né? Tamanho A7, geralmente. E como vocês viram, né? Eu reutilizei a capa de uma agenda pequena. Uma mini agenda da Jolie, que minha mãe tinha. E ela me deu. Na verdade, eu dei de presente pra ela, ela não usou e ela me deu, basicamente. E isso já aconteceu com outra agenda. Porque, como ela é desorganizada, eu dei a agenda pra ela de presente 2 vezes, né? Mas não adianta, a pessoa não usa. Então, eu deixei de dar. Basicamente são esses os 2 cadernos no estilo long stitch. E esses desenhos aí, eu pintei, né? Foi aquarela, né? Alguns aleatórios, coisas aleatórias que vocês estão vendo aí. Eu gosto porque é terapêutico. Eu sei que eu não sou artista nem nada, mas eu gosto do processo. Vale super a pena. Eu recomendo porque é terapêutico. E esses são blocos de notas que eu faço reutilizando material. Vários materiais aí enfim, vários materiais que eu utilizo para fazer bloquinhos de notas de bolso, né? Bloquinhos de bolso utilizando um folho só, né? Reutilizando papéis também. E eu gosto de fazer, tem vários, e eu dou como brinde, né? Toda vez que alguém compra um caderno meu,
eu coloco um ou dois desses como brinde. Porque eu acho legal, né? E é super prático também. Pode utilizar também para lista de compras, né? É prático. Então, eu utilizo bastante, inclusive. Eu tenho na minha carteira, que inclusive vou mostrar para vocês depois. E basicamente é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de ser aleatório. Apesar de ser um vídeo aleatório narrando takes aí aleatórios que eu fiz ano passado. Mas basicamente é isso. Então deem uma olhada lá num catálogo, né? Porque tem vários outros cadernos lá, né? Que eu fiz, que tem vídeo inclusive mostrando folha por folha cada um deles. Então tá bem detalhado as informações lá no catálogo. E é isso, essa é a minha deixa. E até o próximo vídeo.